O próximo são os obstáculos ao fluxo do Espírito Santo. Aqui estarei preocupado não com a unção, mas com impedimentos no sentido do que pode. Afetam o fluxo, as manifestações do Espírito Santo. Por exemplo, quando você fica na igreja onde eles abusam, toda essa gente fala qualquer coisa, esse tipo de coisa, eles abusam. Se você ficar debaixo de um ministro que está sempre ocupado, abusando dessas coisas, que não existe, deixe essas coisas, não são verdadeiras. É apenas pentecostal, deixe eles estão fazendo está prejudicando sua fé. A maioria das pessoas receberá e será tendenciosa. Então, quando você ora por eles, eles estão lutando contra isso. Alguns dizem que não, o que você recebeu no nascimento quando você é batizado é isso, você não ouve mais nada. E isso explica a falta de poder. Isso explica a falta de energia. Muitos deles não podem fazer milagres porque o leva. É a presença do Santo Soerite, imersão do Espírito Santo que traz o poder milagroso. Você está entendendo o que estou dizendo? Então é isso. Então os obstáculos são preconceitos, que vêm de ensinos e doutrinas erradas. Você está comigo? Outra coisa é o que chamo de estado de carnalidade. Carnalidade aqui não é pecado, não estou falando de pecado, estou falando de carnalidade. Carnalidade significa estado de naturalidade. Então você está sempre. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o que não conseguem ver as coisas espirituais. Você está comigo? Tem que ser algo que você pode ver. Você está comigo? Não faz como alguém pode estar fazendo um som que você não consegue entender. Veja por que eles estão sendo formados para pensar dentro da lógica tridimensional. Tem que ser 1 mais 2 e 3 e 4. Você está comigo? Essas pessoas bloquearão o fluxo do Espírito Santo e em terceiro lugar, duvidar incrédulo porque Jesus disse, como muitos disso, estes sinais seguirão aqueles que fazem o quê? Eles acreditam. Então, se você não acreditar primeiro, não funciona. Se você não acredita que não funciona. E o número 4 é o pecado. O pecado não é que você cometa erros, mas um estilo de vida. Sobre o que? Pecado. Quando você começa a fazer o mal, o Espírito Santo se retira. Essas coisas podem bloquear o fluxo do Espírito Santo, podem bloquear o fluxo do Espírito Santo. Carnalidade é um estado de naturalidade. Lá, são pessoas que realmente não. Quando você fala coisas espirituais eles acham difícil entender, que os anjos podem estar aqui. Eles dizem que você está vendo agora. Qual anjo e deixe-me isto? Você entende isso agora? Você vê agora, vê agora, você vai falar agora, há um anjo agora olha nós vemos. Anjo agora, deixe-os naturalmente, tudo que eles não podem lidar com o que está além, enquanto eles não puderem ver, eles não puderem tocar. Não, 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 não. Existem pessoas assim, coisas espirituais, falando coisas espirituais, que não se relacionam e não podem se relacionar com isso. Uma vez eu coloquei as mãos no homem, ele é um médico. Ele veio até mim e me disse, eu realmente quero na palma. Rezamos, impusemos as mãos sobre ele, a coisa tomou conta dele e depois de um tempo ele parou. E quando ele se recompôs, ele disse, eu realmente estava falando em línguas. Eu disse, não sei o que aconteceu, o que estava acontecendo com você naquela hora, fazendo, mas eu disse que você estava inventando. Ele disse que não, eu disse, mas não parecia. Parece que você vê como ele ainda está lutando com sua mente. Você quer colocá-lo no paradigma do que? Ciência, treinamento. Você vê as coisas do espírito é do seu espírito, é o outro lado de você. Não é apenas uma coisa física. É. A maioria das pessoas não aprende facilmente como mudar, Agora posso mudar e começar a falar em línguas normalmente. Mas muita gente disse que você não orou agora. Você apenas começou. Você vê o que aconteceu com isso é que quanto mais você se rende ao Espírito Santo, mais você está aberto ao Espírito. Você apenas percebe. E às vezes estou compartilhando a palavra de Deus com alguém e toquei em algo que é como se eu estivesse animado. Sim, 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 sim. Estou animado.
Algo talvez você saiba que disse algo, eu vi a compreensão e o insight vieram e obtive. Que tal esse cara? Vamos deixar essas pessoas. Veja, eu costumava pensar que aqueles que estão orando por tipo 2 horas antes, é chamado de estado de naturalidade. Eles apenas pensam em mas a Bíblia nunca disse. Então, não é algo que você inventa. É algo que surge de dentro de você. É por isso que disse, rios de água viva fluirão de sua barriga. Então, é algo que vem de dentro porque é onde mora o Espírito Santo. Então, a partir daí, esses pensamentos surgem em sua consciência e se eles vierem em inglês e você estiver dizendo essas coisas, isso é o que você se vem na palavra, você não entende babá isso é línguas. Se vier em inglês, isso é profecia. Portanto, se você aprender a prestar atenção nisso e mantê-lo acordado, você pode estar profetizando, só isso, não é um grande problema. Muitas pessoas às vezes dizem, não sei o que é esse tipo de coisa. Eu não entendo seguro e o tempo todo, é disso que eles realmente precisam. Para movê-los para outro nível de poder e libertação de Deus, porque é realmente onde as pessoas, muitas, estão em estoque. Eu ia ministrar um grupo de estudantes. Acho que deles e eles se sentaram lá. Eu cheguei lá e o Senhor me disse, e disse para não pregar muitos discursos na Bíblia e citar as Escrituras. Apenas lide com o preconceito. Então, comecei a corrigir e cada um com quem trato, vou mostrar a vocês nas Escrituras, corrigir, esse tipo de coisa. Agora eu estava dizendo isso de repente, o Senhor me disse. As crianças estavam sentadas assim, o que você ouve? Vamos ouvir alguns gritos. Alguns estão chorando, alguns estavam caindo. Agora, algumas pessoas dirão que aquelas tipo de coisas. Como as pessoas devem estar caindo. Deus é o autor da confusão, da queda e da sujeira. Você vê como ele é reservado. Ele pensou que estava conhecendo a Deus. Deixa eu voltar para a Bíblia. A Escritura diz que no mesmo dia em que o Senhor desceu, eles estavam bêbados. Você estava fazendo como um homem bêbado. O dia em que Saulo enviou seu exército para pegar Davi, os profetas estavam profetizando, o Espírito Santo estava sobre eles, veio sobre os soldados com seus fósforos e eles caíram e estavam profetizando e caindo estava lá. Geralmente quando a presença de Deus vem forte, o ser humano não aguenta, o corpo desmorona. É normal, não é isso essa coisa, corpo, é carne, não é forte. Você está entendendo o que estou dizendo? Então é isso mesmo, o povo porque não sabe. Esses têm parado muito professor. Alguns bem supostamente educados. O que para mim é loucura, porque é por isso que a Bíblia diz que é loucura de Deus ou as coisas loucas de Deus. Deus está usando isso para confundir os sábios porque parece tolo em seus olhos. E é por isso que Jesus disse, Pai, obrigado porque você escondeu isso dos sábios. Aqueles que pensam que sabem e revelam para bebês porque as crianças não complicam as coisas. Você diz algo a eles, eles acreditam nisso. Você entende é por isso que as crianças podem assistir a desenhos animados e, depois de macaco eles apenas seguem, eles não realmente. Mas então nós tornamos adultos e trazemos nossa cabeça adulta para as coisas do Espírito, então nós desligamos sentimos falta de Deus e sentimos falta das bênçãos que Deus quer nos dar. Eles brigam. Então, quando começamos a orar em nome do Pai, essas pessoas, eu não gosto disso. Eu pensei que deveríamos ter dado louvor 2 horas e todos fecharam os olhos e oraram em todos os lugares. A única diferença que aprendi a mudar, se você sabe falar árabe no momento em que acabou de falar, repasse, você pode mudar facilmente. Você começa a falar árabe. Tudo bem, então obrigado.